Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11, ao vivo, aqui pela TV 247, também pela TVT de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos assiste em TV aberta, também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9 na Grande São Paulo, e pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. Todos os grandes centros urbanos do Brasil, e cada vez a gente chegando mais longe. A gente começa mais uma semana, hoje, dia 30 de outubro de 2023, um ano da vitória da democracia sobre o fascismo no Brasil, né? Há exato um ano, nós estávamos superando o governo da quadrilha Bolsonaro, todos praticamente do governo anterior sendo investigados, né? Alguns já na cadeia. E nós vamos lembrar um pouco disso, vamos lembrar das articulações do governo Lula com relação a novas matérias no Congresso Nacional, negociações entre Fernando Haddad, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, né, que é parte do jogo, né, ossos do ofício. Nós temos também essa semana o Copom e os juros nos Estados Unidos, que são dois eventos que começam a tensionar também alguns elementos da economia nesse momento no Brasil e no mundo todo, sobretudo no Brasil, para a gente que interessa o Brasil, né? Vamos falar sobre tudo isso e, evidentemente, vamos falar sobre o genocídio em curso, o genocídio intermitente, né? A covardia que ocorre no território de Gaza nesse momento contra o povo palestino. Sejam bem-vindos, ocupem aqui o território do bate-papo, do chat, deem o like, vamos com tudo, e eu vou receber meu querido Altamiro Borges aqui, já pronto para conversar conosco. Meu querido Altamiro, é sempre bom tê-lo aqui mais uma vez. Eu fico com saudade de você, passa a segunda, né? Terça, quarta, quinta, até chegar a segunda de novo, já dá saudade do Altamiro, porque a gente precisa, né, conversar, analisar com o afeto devido e com a devida provocação também, que eu sei que corre nas suas veias. Eu quero pedir para você uma saudação aqui para o nosso público e já para você dizer o que te deixa mais interessado, o que você acha mais importante para essa semana que se inicia aqui. Altamiro Borges. Doutor Conde, tudo bem, grande? Saudade também. Tudo certinho? Tranquilo? Tudo certo. A gente vai se degradando um pouco, né? Porque ninguém aguenta ver genocídio transmitido ao vivo pela televisão, né? Não, isso deixa... As imagens deixam qualquer um baqueado. Quem tiver sensibilidade, quem ainda tiver humanidade, vê o que Israel, o Estado terrorista de Israel, está fazendo na faixa de Gaza, e não é só na faixa de Gaza, na Cisjordânia, né? O que está fazendo é uma coisa... deixa a pessoa totalmente indignada, né? Só não baixa o astral de vez, porque você tem que ter vontade de lutar, vontade de mudar essa realidade. Mas é isso, são cenas terríveis, tá? Cada vídeo, cada foto que vem de assassinato, é um genocídio, uma limpeza étnica que está sendo feita na faixa de Gaza, cada vídeo que vem de criança, né? De destruição, né? Destruição de cidades inteiras, é impressionante. Eu vi uma imagem que foi feita parece uma varredura, o que era a cidade antes, o que virou a cidade agora. É uma guerra, é uma destruição total, né? Altamiro, aí e ao mesmo... baixa o astral. Ao mesmo tempo, um volume de mentiras divulgadas pelas agências internacionais sem precedentes. Nem na guerra da Ucrânia se mentiu tanto. Eu tô chocado com tudo isso, não é? Ou você tem essa percepção? A brasileira a gente nem fala mais, porque a mídia brasileira, enfim, tá morta, né? Saiu uma pesquisa do Gallup na semana passada sobre credibilidade da imprensa nos Estados Unidos. A credibilidade da imprensa está indo para o ralo, né? Mais de 39% diz que não acredita em nada que a imprensa fala, né?
20 e poucos por cento acreditam um pouquinho só no que a imprensa fala, né? É o pior índice da série histórica do Gallup nos Estados Unidos. E tem tudo a ver com a guerra, com as mentiras da guerra, né? As mentiras sobre a guerra. Que, para começar, o próprio termo guerra é irreal, porque não é guerra, não são dois exércitos em guerra, né? Não são forças simétricas, né? Não são nem dois exércitos, nem simétricos, né? O que está havendo é um genocídio, é uma matança, né? Totalmente desproporcional, assimétrico, é o que está havendo. E a mentira também se dá quando fala guerra contra o Hamas. O problema não é o Hamas, o problema é a população palestina, é uma visão colonialista de querer tomar todo aquele território, né? De limpeza, né? De limpeza, né? Eles falam, né? Os nazistas falavam que os judeus eram animais. E, infelizmente, o Estado terrorista de Israel fala que os palestinos são animais. É a mesma linguagem, né? Então, essa imprensa, com esse tipo de cobertura, ela vai perdendo credibilidade. Vai perdendo credibilidade. Nos Estados Unidos, o Gallup indica, e isso se fizer pesquisa no restante do mundo. Até porque, mesmo com a imprensa, né, desvirtuando, realçando fatos que lhe interessam, omitindo fatos que não lhe interessam, que é isso que é o padrão moderno da manipulação, é realçar o que te interessa e omitir o que não te interessa, né? Mesmo a imprensa fazendo isso, a chamada grande imprensa, a mídia monopolista, né, a mídia imperial, porque no caso toda ela atrelada à política dos Estados Unidos e à política do seu braço armado no Oriente Médio, que é Israel. Israel é um braço armado dos Estados Unidos no Oriente Médio, como disse o próprio Biden, né? Se não existisse, a gente criava, né? É isso. Mas, mesmo com toda essa manipulação mundial, né, a onda de protestos vai crescendo. As pessoas estão vendo o que está ocorrendo, então a onda de protestos vai crescendo. Por isso que a credibilidade dessa imprensa vai para o ralo também. Quase que paradoxalmente, em função das redes sociais, né, que são de propriedade dos próprios Estados Unidos. Quer dizer, mas não dá para controlar. Como você não controla a mentira nas redes, vou dizer uma coisa filosófica aqui. Você também não controla a verdade, né, Altamiro? A verdade também tem uma força. Agora, é incrível que nessa campanha toda, como você está destacando, eu vou seguir nessa linha, daqui a pouco a gente fala da política doméstica, porque é muito importante a gente comentar alguns temas também, mas antes eu quero tratar realmente dessa questão que influencia todos nós aqui no dia a dia, né? Até porque também esse processo ele está escalando, está levando países árabes também a ter uma iminência, né? A gente está numa iminência de uma entrada, por exemplo, do Irã. Muita gente diz que não, mas é uma situação muito delicada. A gente tem a fronteira norte de Israel ali com o Hezbollah numa situação também delicada, de muitas hostilidades e ataques e contra-ataques concretos, né? Como, de fato, o mundo se solidariza com o povo palestino. A bandeira palestina é uma das marcas mais potentes do planeta nesse momento. Tem um dado interessante, aquela loja virtual Shine, que é chinesa, ela proibiu a venda de bandeiras israelenses e abaixou o preço das bandeiras palestinas num ato assim que me parece político, né? É uma coisa muito forte, sendo também do país, né? Sendo da China, essa loja virtual. Você vê perspectiva. Hoje o Brasil está reunido na ONU de novo. É o último dia, praticamente, em que o Brasil preside o Conselho de Segurança. O Brasil está tendo um papel muito importante. Agora, não dá para alimentar muita esperança de que a ONU, né, vá ter algum papel, ainda que haja um esforço, né? O que você poderia dizer para a gente sobre esse processo na ONU, com o Brasil e tudo mais? Então, quando eu peguei aqui os números da Gallup, eu tinha dado os números, né, de descrédito da imprensa nos Estados Unidos, que tem muito a ver com esse terror instalado por Israel desde o início de outubro, né? Os números são esses, só para você precisar. 39% dos americanos dizem não confiar de jeito nenhum na imprensa estadunidense. 31%, 39%. 29% afirmam que não acreditam muito
na imprensa estadunidense e 32% confiam. Isso é o pior índice de descrédito na série do Gallup sobre imprensa do Império, né? É impressionante, vai caindo a credibilidade. Eu acho o que pode conter esse braço assassino do Netanyahu, da extrema-direita, dos sionistas, do Estado de Israel, porque o problema não está só no Netanyahu, é o Estado de Israel. O que pode conter essa sanha assassina, né? Essa política que lembra muito o que foi o nazismo, né? O que pode conter é muita pressão de rua, e ela está aumentando, e me chama a atenção que ela está aumentando não é no mundo árabe, ela está aumentando no mundo todo. Você vê as manifestações na Europa estão gigantescas e cada dia crescem mais, né? Cada dia crescem mais. Aqui no Brasil ainda são manifestações pequenas, mas você tem tido uma repetição de manifestações. Nós estamos a 3 finais de semana. Você pode ter uma primavera global. Pois é. Porque isso vai encorpando. Nós estamos há 3 semanas com manifestações aqui em São Paulo, né? Manifestações na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife. São manifestações em vários cantos. Então está aumentando o clamor popular, porque a sociedade não se desumanizou, né? Seria o fim, né? A sociedade vê a cena de horror, a destruição, né? A humilhação, a provocação, bombardear hospital, bombardear supermercado, ver tudo, crianças, né? Famílias inteiras despedaçadas, né? Vê isso e a sociedade vai se manifestando, vai tendo empatia, vai protestando. Então, isso aqui, desculpa te interromper, Londres no sábado. Pois é, manifestação de 500 milhões de pessoas. Exato. Então está crescendo, e isso é importantíssimo que cresça. É povo na rua, né? Criticando a política terrorista do Estado de Israel, povo na rua exigindo paz, exigindo trégua humanitária, né? Povo na rua criticando a ação dos Estados Unidos, porque são os Estados Unidos que armam Israel, são os Estados Unidos que têm bloqueado qualquer ação diplomática na ONU, tem, né, vetado, né, tem poder de veto. Então, criticando os Estados Unidos, então, manifesta apoio à luta do povo palestino, pede o cessar-fogo, pede corredores humanitários, ajuda humanitária. Aí eu acho que é Turquia, não é isso? Istambul, exatamente. 2 milhões de pessoas. Pois é. Não, manifestações estão crescendo, né? Eu acho que a ONU está paralisada. Agora, é isso, você vê, o mundo é a dialética, você estava falando da dialética das redes sociais, né? Como é contraditórias, mesmo as redes sociais que podem ter o esgoto, são importantíssimas em mostrar o que de fato está ocorrendo na faixa de Gaza, né? A ONU, que tem sido muito omissa, está paralisada, em função de poder de veto dos Estados Unidos e outros poderes de veto, né? Mas agora Israel está pedindo a cabeça do dirigente da ONU, do Guterres, né? Então agora você tem que defender o Guterres, porque ele está sendo atacado por Israel. Israel está pedindo o impeachment dele. Olha a maluquice que é isso, né? Mas a ONU muito omissa, com muita dificuldade. Então tem que ter muita pressão de rua e tem que ter, né, a ação de governos com poder no mundo. Eu acho que o Brasil está cumprindo um papel importantíssimo, encerra agora essa presidência do Conselho de Segurança, encerra amanhã, né? O Brasil cumpre um papel importantíssimo. Quem assume depois do Brasil é a China. Isso, exatamente, é a China. A China pode cumprir um papel, já está cumprindo, mas pode cumprir um papel ainda maior, porque a China é poder mundial, poder econômico, né? Poder geopolítico grande, né? Para ver se contém antes da barbárie total. A barbárie já está existindo, já é uma política assassina, né? Mas antes de você ver o cerco, eles vão fechando o cerco para uma invasão em terra que pode ser um desastre. E pode realmente fazer com que o conflito deixe de ser só naquela região e se espalhe para toda a região, né? Então, nós estamos num momento delicadíssimo que exige mais povo na rua e exige que a ONU tome atitude. Gente, é impressionante, mano. Vocês viram, eu vou mostrar de novo as fotos aqui. Aliás, vamos mostrar até agora, né? Isso aqui me impressionou muito, olha. Londres, né? Isso aqui é a ponte do Tâmisa. É uma foto emblemática.
e os números que a gente tem da imprensa britânica é de 500 mil de pessoas. Manifestação só perde, né, depois da Segunda Guerra Mundial, para a manifestação contra o exército britânico no Iraque, né, que levou 1 milhão de pessoas ali naquela região central ali de Londres, que tem o prédio da BBC e tudo mais. E aqui em Istambul, números que chegam para a gente aqui de 2 milhões de pessoas, em que o presidente da Turquia, agora me escapou o nome dele, o Erdogan, ele fez um discurso fortíssimo, disse que vai denunciar Israel como criminoso de guerra. Tá escalando. Deixa eu trazer aqui, a Léa Guimarães está colaborando conosco. Obrigado, querida. Obrigado a todos que estão chegando aqui para acompanhar também o Giro das 11. Nilson Rodrigues Júnior, eles ainda não censuram as redes. Tem uma PL aí, não sei se eu entendi muito bem, mas está aqui lido sua mensagem, querido Nilson. A Léa está aqui colaborando mais uma vez. Edson Antunes, Israel só irá ceder se perder apoio dos americanos. Como isso não irá acontecer, vamos trocando figurinhas. É incrível que assim a imprensa, as agências internacionais, europeias, né, americanas e tudo, elas se alimentam diretamente das informações do governo de Israel, que é especialista em mentira. É como se fosse um governo Bolsonaro. O Netanyahu é um Bolsonaro, enfim, acho que não tem nem muita diferença, né? É uma repetição. Ele é truculento do mesmo jeito, mentiroso do mesmo jeito, né? E covarde do mesmo jeito que o Bolsonaro. Acho que isso explica bem para o brasileiro o que é aquela guerra lá. O que é aquele oportunista. Oportunista. E um oportunista de primeira, porque é isso, ele está utilizando esse genocídio, ele está utilizando os corpos, o sangue, né? essa matança, para se defender no poder, porque o Netanyahu estava quase caindo. Né? Seja por denúncias de corrupção, ele tem 4 processos de corrupção contra ele, e seja pelo autoritarismo dele, por essa postura de extrema-direita dele, dessa postura similar ao do Bolsonaro. Né? Ele estava querendo atacar a Suprema Corte de Israel. Né? Mas o mesmo estilo. Né? E estavam tendo manifestações toda semana contra o Netanyahu e pedindo a queda dele. Ele está utilizando essa que não é uma guerra, esse massacre, essas mortes, como palanque eleitoral, para se manter no poder. Então, ele tem todos esses adjetivos que você utilizou, Conde, e eu acrescentaria, oportunista, ele é um oportunista. Né? Ele é um oportunista, de uma família de oportunistas, ele tem muitas similaridades. Você vê que o filho dele parece muito o Jairzinho Renan, parece muito o filho do Bolsonaro. Metido a playboy, vive nos Estados Unidos, no bem bom, só fazendo selfie. Aí tem soldado israelense falando o seguinte: por que o filho do Netanyahu não está aqui na guerra, não está aqui? Por que ele não foi chamado? Né? Parece muito com o Jair Renan, né? Muito parecido, muito parecido. É degradação total. Olha, deixa eu mostrar aqui aquela informação que eu tinha passado para vocês. Olha, da Shine, né? Shine suspende entregas gratuitas em Israel, corta publicidade com influenciadores israelenses. Além disso, a Shine bloqueou a venda de bandeiras de Israel no site e reduziu o preço de bandeiras da Palestina para aumentar as vendas. Vamos lembrar só o seguinte: a Shine é uma gigante chinesa e nós sabemos que existe toda uma geopolítica ali, né, embutida nesse genocídio que transcorre aí ao vivo e a cores para todo mundo, e que a China pode, inclusive, fazer a diferença nas próximas semanas aí que ela assume o Conselho de Segurança. Mas, enfim, isso é um outro detalhe. Eu vou receber daqui a pouco aqui o professor José Geraldo Souza Júnior, de quem estou com muita saudade. Ele já está aqui no bastidor. E depois o Salem Nasser. Essas questões mais específicas aqui eu vou trazer para eles. Meu querido Altamiro Borges, vamos falar um pouco da política nacional? Eu queria começar falando com você sobre a questão dos juros, da economia, porque o Lula deu a entrevista, né, para os jornalistas, e quando ele fala que o déficit zero certamente não vai ser atingido, etc., ele só fala verdades, só que partindo dele causou
uma reviravolta, quer dizer, um estremecimento aí nas redes. O Nassif, que é um sujeito que eu respeito muito com essa leitura, ele diz que é a qualidade realmente muito precarizada do comentarismo econômico brasileiro e tudo mais. Agora, tem um dado aí, né? Ele botou uma pressão em cima do Haddad. A Glaze disse que, na verdade, ele defendeu o Haddad. Eu queria saber o que você pensa disso na fala do Lula e se isso pode prejudicar, por exemplo, como parte da imprensa já está falando, a queda dos juros em 2024. Quer dizer, se você tem um governo que o Haddad vai lá, né? Falando, não, bom, déficit zero, não vamos gastar, tal. Aí convence o Campos Neto para derrubar os juros. Agora o governo dá a indicação de que não, de que vai realmente fazer muitos investimentos, enfim, na população e no financiamento das questões, né, das empresas e tudo mais. Isso pode mexer com o entendimento do Banco Central. O que você pensa sobre isso? Então, Conde, a mídia brasileira hoje, essa mídia monopolista, é uma mídia rentista. Ela está toda, já não dá. Antes a gente falava assim: 7 famílias controlam a mídia brasileira. É a família Marinho, a Globo, é a família Bravanel, o SBT, né, o Silvio Santos, é a família Saad, a Band, é a família Edir Macedo, a Record, Igreja Universal do Reino de Deus, é a família Frias, a Folha, é a família Mesquita, o Estadão, e a família Tivita, a Veja. Antes a gente falava isso. Hoje não dá nem mais para falar isso. Porque essas famílias, hoje, esses veículos estão totalmente ligados ao capital financeiro, estão devendo para o capital financeiro. São veículos do capital rentista, né? Então, por isso é que eles insistem tanto em déficit zero, porque eles querem o quê? Querem garantir que os recursos da União sirvam apenas para pagar a dívida pública, sirvam apenas para especulação financeira, só para especulação financeira. Dane-se se a economia não vai crescer, dane-se se vai gerar menos emprego, dane-se se a renda vai cair, dane-se se os programas sociais vão diminuir porque baixa a arrecadação, dane-se. O que eles querem manter é o superávit, por isso o ajuste, né? O déficit zero, querem manter isso para poder ter a grana deles. É o capital rentista, né? Falam, não, gastos do Estado, veja quanto que é o gasto do Estado com juros. É o capital rentista, né? Então, aí essa mídia hoje é uma mídia rentista. Ela deixou de ser, inclusive, uma mídia feudal. Ela era feudal. Hoje ela é uma mídia do capital financeiro. Você pega todos esses veículos, estão na mão do capital financeiro. E aí eles fazem horror. Você vê a Folha de São Paulo que deu manchete, deu um editorial agressivo, raivoso, colocou ainda um colunista para xingar, porque o Lula disse o que é óbvio: não vai ter déficit zero, não tem essa possibilidade, porque é preciso ter investimento e ter obras, que isso é que faz a economia crescer, gerar emprego, gerar renda. Foi isso que o Lula disse. E que não podia ficar o sabor da ganância, da especulação. Foi isso que o Lula disse. Não falou nada demais, falou a verdade. Mas a mídia rentista não aceita essa verdade. Então a Folha babou, impressionante. A Folha está cada vez mais, ela é hoje um antro do capital financeiro. Ela é um porta-voz dos abutres rentistas. E ela está cada vez mais sinalizando que vai ser uma oposição muito dura ao governo, ao terceiro governo Lula. Se tiver gente no governo com ilusão sobre essa mídia, acorda, meu filho. Acorda. Porque quem está no governo vai apanhar que nem gente grande dessa mídia rentista. Agora é aquela coisa, né, o Altamiro? O governo financia aquele que quer derrubar o governo, né? Faz parte, né? Não tem como evitar, né? A situação, a estrutura brasileira. Mas era bom, tudo bem se não tem como evitar, afinal de contas nós estamos no capitalismo, são os critérios mercadológicos, é a audiência, a métrica do mercado, né? Se não tem como evitar, pelo menos tente pluralizar, tente fortalecer a comunicação pública, tente fortalecer a comunicação alternativa, independente, periférica, tente fortalecer a pluralidade, porque se não fortalecer essa pluralidade, vai ficar na mão desses caras. Perfeito. Então, você chegou no ponto que eu acho que é o mais importante de tudo aqui. Você acha que o governo está dando essa atenção para a mídia, digamos, não
oficial, né? Chapa branca. Não monopolista, não corporativa. Não monopolista, não hereditária. Não hereditária, foi o Chico Sá que bolou essa frase, que ficou excelente. Mídia hereditária, né? Eu acho que tem sinalizações, algumas positivas, mas ainda muito tímidas, né? Eu acho que não tem uma estratégia montada para quebrar essa visão, esse pensamento único emburrecedor neoliberal da mídia brasileira. Não tem uma estratégia definida para isso, né? De fortalecimento de comunicação pública, de fortalecimento de comunicação de mídia independente, né? Você não tem uma política definida. Está dominado, né? Me parece que o governo, nesses postos, né, da questão da comunicação, tem pessoas que nem a BIM, né? São pessoas do verão passado, que estão ali e que não vão com muitos interesses, né? Fundação Lehman, esse tipo de coisa, né? Eu acho que tem um bom time, mas está faltando. Tem gente muito boa, mas está faltando uma estratégia mais ousada, está faltando mais ousadia. E é isso, eu acho, Conde, que para se preparar para uma guerra, falando em guerra, se preparar para uma guerra. Porque esse editorial, essa capa do jornal o Globo, ou várias posições da Globo, né, do jornal Folha, né, ou várias posições da Globo, ou posições do Estadão, mostram o seguinte: essa turma não gostava muito do Bolsonaro porque o Bolsonaro a elegeu como inimigo, né? Só queria os dele. Mas essa turma não gosta nada de um projeto popular de governo, não gosta nada de um projeto democrático, progressista, né, de governo. Não gosta. Então, essa turma está se preparando para a guerra, seja na política externa, seja na política econômica, seja na relação com os movimentos sociais, com o fortalecimento do sindicalismo. Em todas essas áreas, a discordância é total. Então, essa turma vai se preparando para um momento de grande enfrentamento. Ou o governo acorda para isso, ou quando acordar vai ser tarde. Olha, o Luiz Edgar de Souza está dizendo aqui, Altamiro, é pior do que isso. Eles sabem que a economia vai crescer e o governo vai dar certo. Deixa eu aproveitar, então, porque ontem eu estava... essa própria mídia, né, hereditária monopolista, estava noticiando que as contratações para dezembro são recordes, inclusive na faixa entre, acho que, 17 e 29 anos. Vai ser um recorde nos últimos 10 anos de contratação. Quer dizer, o Brasil ficou meio que cancelado durante 10 anos e agora retoma um pouco aquele processo virtuoso, né, de robustez econômica. Então, contratação, sinais da economia. Amanhã é dia das bruxas, né? Que, inclusive, no Brasil se fala Halloween de maneira assim colonizada, né? Que, na verdade, é o dia do Saci no Brasil. Mas consagrou essa coisa do Halloween, as pessoas lotaram a 25 de março, todo mundo comprando fantasia de Halloween, o que é um termômetro de que as pessoas voltaram a ter, digamos assim, um pouco de recurso para se divertir também. Economia vai dar certo? Eu não sou economista. Aí quem manja mais dessa história, você citou um dos que manja, que é o Nassif. Tive até com o Nassif semana retrasada. Eu tenho a impressão que tem sinais positivos, mas eu não entro num otimismo muito contagioso assim. Tem sinais positivos que não tem nada a ver com o Estadão. Olha aí a mídia monopolista, rentista novamente. O Estadão disse que o Lula tem sorte. Não tem nada a ver com sorte, né? Teve a ver com ações de governo. Valorização do salário mínimo, mudança, isenção do imposto de renda, reajuste de servidores públicos que estava congelado há 4 anos, políticas sociais muito ousadas, retomada do Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, políticas sociais muito ousadas. Tudo isso mexe com a economia, mexe com o mercado interno e isso possibilita uma melhoria. Né? Então, não teve nada de sorte, foram ações, foi um governo muito proativo nesses 10 meses. Né? Agora, eu não sei se isso é suficiente para achar que a economia agora deslanchou, porque os dados, Conde, os dados macroeconômicos são muito preocupantes. Você pega, nós continuamos com juros o mais elevado do planeta.
esses juros impedem que a economia cresça, dificultam o crescimento, emperram o crescimento, né? Então, era preciso uma mudança radical nessa política de juros. Eu sei que o Bob Fields, lá, o Roberto Campos, gosta de offshore, gosta de fundos exclusivos, ele gosta, ele tem inclusive as suas aplicações. Mas era preciso uma política, né, uma política monetária totalmente diferente do que está sendo aplicada. Essa política monetária dificulta e emperra o crescimento da economia brasileira. Então, por mais que o governo tome várias medidas positivas para alavancar, esbarra nessa política monetária. Esse é um problema. A política fiscal também. Mesmo o arcabouço que foi aprovado, ele é melhor do que o teto de gasto, mas ele ainda é muito restritivo para investimentos, né? Para o que a mídia chama de gastos, né? Investimentos, é muito restritivo, né? Ele ainda é uma política de certo austericídio. Então, eu acho que o Brasil ainda está muito amarrado na política monetária. Eu não sou economista, não entendo do assunto, quem entende é o Nassif, mas acho que está muito amarrado na política monetária, muito amarrado na política fiscal, né? Isso, então, trava o crescimento do Brasil. Você tem um índice de inadimplência elevadíssimo, né, que tem a ver com a política de juros. Você tem baixíssimo investimento, que tem a ver com a política de juros, né? Então, eu acho que tem sinais de melhora, por isso comemorar, que você começou dizendo, né, 1 ano da derrota do capeta, do capetão, do fascista. Tem uma cena que hoje está viralizando nas redes sociais, que é quando sai o resultado, ele chorando, né? Temos que comemorar, é preciso mostrar que há uma mudança com relação ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, a economia está afundando, né? A economia dá sinais positivos, mas ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa a economia. Então, eu não sou de um otimismo radiante, né? Eu comemoro, pero eu fico com o pé atrás. Eu acho que a economia ainda está muito travada, né? Muito travada. Essa é a opinião de um não economista. Eu acho que são sinais, né? São sinais. Essa coisa aumentou a contratação, tá? As pessoas estão comprando mais, etc. Tem mais gente no supermercado, são sinais. Agora, evidentemente, nessa estrutura, né, apodrecida que nos foi legada por Paulo Guedes, né, Henrique Meirelles, não vamos esquecer ali com Michel Temer também, né? Realmente aí a gente vai ter muito arroz com feijão para comer também, para a gente melhorar um pouco essa situação. O Edson Antunes está dizendo aqui na CBN, o leilão, o leitão, a Miriam, né, desceu a lenha no Lula. A Miriam está reclamando muito, diz que o Lula não podia ter falado aquilo de jeito nenhum. Aliás, a Folha de São Paulo, como você destacou, e a imprensa convencional. É aquela coisa, a gente analisa também as falas do presidente Lula como também um instrumento, né? É um instrumento que mexe com o mercado. Tanto que naquele dia a Bolsa caiu, o dólar subiu, e mais uma vez, vamos lembrar aqui do Luiz Nassif, ele fez um estudo, né? Breve, assim, no canal, no GGN, no site, dizendo que só nos últimos 2 anos a Bolsa subiu 78 vezes, caiu 154, quer dizer, ela cai e sobe todo dia, não precisa ficar desesperado com isso também. Mas é aquela coisa, com um pouco que eu acho que é o que o Haddad faz, né? Deixar os abutres, né, sem salivar, né? Você coibir um pouco a saliva dos abutres para poder trabalhar com relativa tranquilidade. Você entende o meu ponto, né? Sim, sim. Não, esse editorial da Folha, esse de sexta-feira, ele é bem isso. Ele começa fazendo um elogio ao Haddad, dizendo que o Lula está desautorizando o Haddad. Ou seja, ele joga na cisane. É interessante que é isso que você disse. É interessante recordar. Quando o Lula levantou no ano passado o nome do Haddad para ministro, a mídia caiu de pau. Bateu no Haddad para matar, inclusive desqualificando, esquecendo que ele era economista. Esqueceram. Ele não entende nada de economia. Caíram, bateram para matar. Queriam um homem do mercado no Ministério da Fazenda, né? E o Lula, uma atitude muito positiva, disse o seguinte: quem foi eleito presidente aqui fui eu e eu indico o ministro. Ponto. Então não venham torrar meu saco.
né? Quem foi eleito presidente aqui fui eu, e eu indico o ministro. E peitou e garantiu o Haddad. Como garantiu também descer o cacete o Mercadante no BNDES. Como garantiu agora o Márcio Postman. Essa Miriam Leitão destilou veneno contra o Márcio Postman. E o Lula, eu vou bancar o Márcio Postman. E o IBGE está aí. Pois é. Quem fez, inclusive, um belíssimo trabalho a semana passada, saiu um estudo sobre trabalhadores de aplicativos, que é um primor o estudo. Palmas para o Postman. É belíssimo, belíssimo, que mostra que são 2.100.000 trabalhadores já por aplicativos. Eu vi o dado. 1.500.000 só no transporte de passageiros e no transporte de mercadorias. Negócio, um salário, jornada, previdência, mas isso é outra coisa. Aí eles desceram o cacete no Haddad e o Lula bancou. Agora eles estão ventilando o Haddad, porque exatamente o Haddad é o que tenta acalmar o mercado. E o Lula não tenta acalmar o mercado. O Lula está dizendo o seguinte: eu fui eleito para incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Eu não sou aqui para representar capital financeiro. E aí, então, a mídia tenta criar cisânia. Está engraçadinho. Você está lembrando uma coisa tão legal que eu acho que é uma das principais lembranças aí desse 30 de outubro, um ano que o Brasil venceu a bandidagem quadrilheira do fascismo do Bolsonaro, é dizer que o Mercadante, caramba, o Mercadante era o horror para essa mídia, né? Ele sempre representou, é um cara que tem um pensamento que todo mundo conhece, né? De investimento, em obras públicas e tudo mais. Quando foi para o BNDES, né? Até que a mídia ela reclamou bastante. O Haddad é a mesma coisa, eu me lembro como ele foi metralhado, né? O Postman, e agora, na verdade, o Mercadante nem tanto, mas o Haddad é o querido da mídia. Inclusive, saiu a pesquisa Quest, entre aspas, né? Entre aspas. É porque ele está executando, digamos assim, tocando uma política que realmente, né, digamos, atende alguns recados desse ultraliberalismo aí. Meu querido Altamiro, olha, o Luiz Edgar está aqui mais uma vez. Quando você constrói uma casa, engenheiro, pedreiro, eletricista, marceneiro, mercadinho, supermercado, imagine o final disto. Está aqui. Pode significar muitas coisas. Obrigado, Luiz Edgar. É uma mensagem um pouco enigmática, né? José Manuel Martins, quem apostar contra o governo Lula vai perder a aposta. Quem disse isso foi o Leonardo Atush. Eu acho que é uma coisa que dá para a gente realmente entender e defender. Luiz Eduardo de Souza, Lula fala uma vírgula e eles constroem uma narrativa. Sim, mas ele é o presidente, isso aí faz parte. Carlos Alberto Veloso Lopes, não acredito em previsões, só no que vejo. Hoje, nos supermercados, açougues e padarias, tem fila, os shoppings lotados em qualquer dia ou horário. Quem quiser que acredite em bola de cristal. É isso que eu estou falando, são sinais, né, Altamiro? Agora, para a gente terminar, Altamiro, tem uma notícia aqui tão bonitinha que eu queria que você comentasse, que é o seguinte: olha, a Bela Megali do Globo está dizendo assim: o nome que Flávio Bolsonaro acredita passar com mais facilidade para o STF. E aí ele diz que é o Bruno Dantas, né? Aí o Flávio Bolsonaro disse: o Bruno Dantas tem mais estrada em Brasília, se relaciona. O Flávio Bolsonaro, eu acho que o Flávio Bolsonaro acabou de queimar o Bruno Dantas para o STF. Ponto para o Messias, né? E aí, né, meu querido Altamiro, para terminar, dá um comentário para a gente sobre isso. Essa família Bolsonaro só fala besteira mesmo, né? Você falou do Flávio, eu lembrei do Dudu Bananinha na TV da Argentina. Foi lá para fazer campanha contra o Milei. Essa família só fala besteira. Esse negócio é isso. Esse negócio do Supremo, o próprio Lula diz, está pensando, vai ter que calcular direito, né? Flávio Dino seria um excelente nome para o Supremo, mas, por outro lado, ele fica em dúvida de tirar do Ministério da Justiça. Você tem 3 nomes que estão com uma maior força, mas já voltou a circular a ideia de que ele pode pensar numa mulher, né? Então está maturando. O Lula é uma característica dele. Ele ouve muito, ele conversa muito, ele adora conversar, né? Para ir formando opinião. O que ele precisa de um Supremo que garanta a defesa da Constituição, um Supremo, né, que não esteja apto a golpes, como já ocorreram, né, com o Supremo e com tudo, né? Ele precisa isso. Ele tem a própria experiência de indicações dele, que algumas não foram boas, então ele também
leva em conta o passado, então ele vai sondando, vai ouvindo. Agora, é evidente que o Flávio Bolsonaro, fazendo campanha para o presidente do TCU, acho que tirou pontos. Acho que o Bruno Dantas falou: Tadinho do Bruno Dantas. Eu li essa matéria e fiquei com pena dele. Ô, meu querido Altamiro, deixa eu. Ih, o Altamiro caiu. Peraí. Caiu, voltou. Calma, Altamiro. Calma, rapaz. Não fui eu, não. Embora? Não fui eu, não. Eu não fiz nada. Nem tocou o telefone dessa vez. Altamiro, deixa eu colocar aqui na tela esse rapaz aqui, esse moço. Você conhece esse moço aqui? Conheço, José Geraldo de Souza Júnior, um dos maiores juristas desse país, ex-reitor da UNB, está aqui. Eu falei para ele que eu preciso ouvir o Zé Geraldo com todo o humanismo que lhe é peculiar, para falar um pouco e tentar acalmar os nossos corações com relação a esse genocídio que a gente assiste em Gaza. Zé Geraldo, bem-vindo, querido, tudo bom? Tudo, estava aqui nos bastidores me deleitando com a conversa com o Altamiro, né? Matando saudades de você. Eu tenho a vantagem de vê-lo nos programas frequentes, tanto que eu acho que você já está passando de conde para duque, de tal modo... O Altamiro falava sempre, né, Altamiro, disso, né? Duque, conde. Certo. Estou chegando lá. Que bom. Que bom, nesse 30 de outubro, é uma boa data, né, para a gente marcar uma conversa que tem um pouco de balanço, tem um pouco de esperança, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, eu estou muito feliz aqui com a presença do Zé Geraldo. Altamiro, eu quero me despedir, vou liberar você e vou continuar aqui com o Zé Geraldo e passo para você fazer a saudação aí para o nosso público e para o Zé também. Não, prazerzão vê-lo, né? Vou depois, na sequência, eu tenho agora um probleminha, mas na sequência eu vou assistir o programa contigo, Geraldo. É um prazerzão te conhecer mesmo que seja no virtual aqui. Valeu. Tá, okay? Tem que levar o Zé Geraldo para o Barão de Tararé. Vamos fazer isso, com certeza. Um grande polemista, de primeira. Valeu, Altamiro. Beijão para vocês. Bom trabalho aí. Tchau, tchau. Valeu. Querido Altamiro Borges, e agora, Zé Geraldo, seja bem-vindo. Já apresentei o Zé Geraldo aqui. Deixa eu só fazer 2 comentários antes de iniciar a nossa resenha. O Jô Miyagi, querido jornalista da TVT, está me chamando a atenção aqui, diz que a pronúncia da empresa de vendas chinesa não é Shein, é Shein. Shein. Deixa eu colocar aqui na tela, deixa eu ver onde é que está aqui, que eu coloquei a foto, né, dizendo que eles, olha assim, aqui, a Shein suspendeu entregas gratuitas em Israel, cortando publicidade de influenciadores israelenses. Zé Geraldo, antes da gente falar de Gaza, desse processo todo, um pouquinho de Brasil, um pouquinho Sim. do que você está sentindo, e dessas questões, quer dizer, a fala do Lula que choca a imprensa monopolista, e essa relação Haddad, mercado, investimento público. Como é que você está vendo essa movimentação do governo Lula, que hoje completa 1 ano de vitória nas eleições de 2022? Zé Geraldo. Olha, a minha leitura do governo Lula é uma leitura muito alvissareira, muito esperançosa. Se não fosse por outras razões, pelo fato de um governo que constrói o diálogo pela política ter substituído um governo necropolítico. Em todos os campos, não só na economia, porque privatizou o sistema de gestão da economia no sentido mais clandestino do termo, né? Quer dizer, fez tudo para transferir do orçamento público para suas contas privadas a riqueza nacional, né? Mas porque desqualificou tudo que fazia do Brasil essa projeção internacional, que agora volta com força, e que foi absolutamente desconfigurada, desconstruída na cultura, na educação, nas relações internacionais ou diplomáticas, né? Então, ver o governo atual
é um alento, porque de tal modo houve uma terra arrasada, e até mesmo no sentido literal, se a gente pensar a questão social, a questão indígena, a questão quilombola, que qualquer coisa que seja feita, e é feita com esse sentido de resgate da dignidade da política, já baliza essa governança. Mas, por exemplo, falando da economia, né, como o Altomiro que diz que nós não somos do campo, mas a gente lê com atenção os sinais. A semana passada, o Banco Mundial proclamou que o Brasil salta de 13ª para a 9ª economia do mundo, em menos de um ano de nova governança. Em menos de um ano. Eu integro um grupo de leitura de conjuntura que é da CNBB. Nós estamos trabalhando um relatório para o final do ano. Nas nossas conversas, sobretudo com os economistas que integram o grupo, o desempenho da economia brasileira está surpreendendo. Os resultados são melhores do que as expectativas. As taxas de crescimento estão sendo revisadas para cima, a taxa de inflação para baixo. Isso não é só o IBGE, o IPEA, é o Boletim Focus do Bacen, e que a perspectiva global apresenta, mesmo com os conflitos que estão em curso, e são muitos, não é só na Palestina. Ultimamente a gente não ouve mais falar nem da Ucrânia, nem das crises que estão acontecendo na África, né? Mas as demandas, mesmo com a primarização da economia brasileira ainda, porque a infraestrutura de produção está afetada, e olha a sagacidade do Lula, colocou o vice-presidente Alckmin para conduzir esse processo, né? As referências a partir dos mercados internacionais é de que isso está muito incrementado até pelas expectativas do mercado chinês, né? Então, eu diria que, para além disso, esses dados que você trocou agora com o Altamiro, né, sobre emprego, né, os participantes da live já mencionaram as filas, você falou até do Halloween, né? Imagine se fosse para o Saci Pererê, não é isso que... Não, a gente está caminhando, se o Halloween está assim, o Natal, a gente vai ter aquele recorde, tanto que essa que é a matéria, né, de contratações e tudo mais. Então, eu acho, viu, Conde, ou Duque, né, que a nossa perspectiva é muito boa, né? Você já traçou aí com o Altamiro uma leitura pelo econômico, mas eu penso que uma chave de interpretação desse momento, ao cabo de um ano da eleição, né, é que está se dando a reestruturação do Estado com a construção de um governo com frente ampla, mas que quer inserir o Brasil na geopolítica global, que trabalha a questão da redefinição da infraestrutura de produção, com uma configuração muito importante, tanto no campo industrial quanto no campo da agricultura, né? Para que no campo acadêmico também, né? Principalmente nesse campo que ainda não deu um salto maior, porque o orçamento ainda é o anterior, e ainda que aquela PEC da transição, né, tenha liberado alguns entraves, mas a intenção do presidente Lula não era atingir esse campo, mas sim as políticas sociais, que é o forte da sua proposta, né? E elas... Deixa eu aproveitar, meu querido Zé Geraldo, porque você sempre me ensinou nas suas falas que a utopia é necessária. Essa palavra sempre importante. E a gente está chegando num ponto do governo Lula, agora 10 meses, um ano da eleição e tudo mais, que, sobretudo, alguns pensadores estão trazendo a ideia de que é preciso retomar a utopia do Brasil, né? O Brasil foi assim esmagado durante muito tempo. O Lula fez um governo até aqui
de rearranjo, né, enfim, das próprias instituições ali dentro, dos órgãos, dos ministérios. E agora, curiosamente, simbolicamente, depois da cirurgia que ele fez, né, para tirar a dor que ele sentia nos quadris, ele inclusive disse isso, ele está se sentindo novo e está se sentindo mais, digamos, com mais potência para fazer um embate que eu acho que o Brasil precisa encarar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, um projeto de país, né? Exato. Com nome, sobrenome, atrelado à identidade dos movimentos sociais e do povo brasileiro. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Então, eu acho que quando a gente fala de utopia, não é num sentido do imaginário delirante, é no sentido de acumular, né, aquilo que a nossa história trouxe de construção, né, de uma sociedade que se politiza e que se humaniza, né? E, portanto, a nossa construção, a nossa formação cultural, social, política, econômica, jurídica, é essa linha de humanização, sair da condição da barbárie para a condição da civilização. Então, esse é um percurso que é mediado pela democracia e pela justiça, né, que são os fatores que pensam a utopia como aquilo que orienta um processo de transformação da realidade em direção a esses valores, a esses princípios. Por exemplo, no caso do presidente Lula, está claro que, do ponto de vista global, o nome da utopia é a paz. E, por isso, a recuperação da condição diplomática, um valor que o Brasil havia construído ao longo de quase 2 séculos, de profunda elaboração, né, e que o fez um interlocutor importante. A palavra comum dos estadistas no itinerário que o presidente Lula estabeleceu logo depois de eleito e ainda não empossado foi demonstrar que essa agenda diplomática já permitiu ele governar antes de tomar posse, porque ele foi um interlocutor em todas as grandes reuniões importantes que se deu logo em seguida ao resultado da eleição, incluindo aquelas que dizem respeito, por exemplo, a um outro paradigma utópico, que é resgatar o sentido do humano inscrito na perspectiva do reconhecimento da dignidade da natureza, né? Outro fundamento importante que está no contexto dessa mudança. Não por acaso, semana passada, Ailton Krenak foi eleito para a Academia de Letras, né? Quer dizer, esse simbólico está presente na nossa cultura, pensar uma outra humanidade, uma outra civilização, né? Então, a paz. E acho que, por exemplo, o Brasil, com a sua diplomacia, está construindo uma agenda. Hoje tem uma outra reunião no Conselho de Segurança. Amanhã vence o rodízio da presença brasileira na direção do Conselho, né? Mas o Brasil passa o bastão para a China. Para a China, o que é muito bom, né? Porque representa garantia, né, de que se quebra, né, o sentido hegemônico das relações internacionais, no sentido de balanço de poder, né? Mas, por exemplo, restaura, enquanto perspectiva utópica de paz, a rejeição a qualquer orientação que leve em conta a guerra como instrumento, a violência como instrumento, o terror como instrumento, né? E por isso que o embaixador brasileiro, que tem, não é, uma forte presença, ele diz que o que está construindo como nova resolução, que ainda vai ser discutido hoje, com todo acerto entre os países, crescendo que já isolou os Estados Unidos como corresponsável pela barbárie, né?
é que uma resolução como essa tem que pedir tudo em nome da paz, tem que pedir assistência humanitária, tem que pedir cessação de hostilidade, tem que pedir cessação da violência, tem que pedir libertação de reféns, tem que pedir entrada de assistência humanitária, de produtos básicos, tem que permitir a saída dos nacionais de terceiros estados, como os brasileiros, logo que o presidente, sem hesitar, produziu a maior operação de resgate de nacionais de áreas de conflito e foi chamado para ser uma espécie de conselheiro dos outros países para poder produzir uma operação como essa, como função de Estado, como função republicana, enquanto que grandes potências querem cobrar a passagem dos que são resgatados. Né? Então, eu diria que uma questão é essa. A outra é interna, né? É de pensar que a política não é no institucional, mas é no social, e é na ampliação da consciência educada da sociedade que é capaz de construir seu próprio projeto, recuperar a noção de democracia participativa. Logo, também, nas primeiras semanas, restabeleceu todos os instrumentos que a Constituição havia estabelecido para trabalhar a condição da democracia participativa na produção do orçamento, da definição das políticas, na gestão e no controle social das estruturas de governança, que não são mais hierárquicas no sentido dos iluminados que vão assumir como elite, à direita e à esquerda, a expectativa da sua presença estamental nas estruturas de governo. Né? Aí cabe tudo, cabe Supremo Tribunal Federal, cabe redefinição das listas que vão integrar os tribunais para ter equilíbrio de gênero, diretriz de gênero nas decisões, cabe, né, uma modelagem, né, que é a própria da democracia participativa. Eu acho que isso é o governo. Tá dado que esse governo tem essa cifra utópica que você destaca e que diz que, evidentemente, a semântica de utopia para o Zé Geraldo, e a gente sabe disso, não é de hoje, ela é diferente dessa utopia corrente, popular e delirante. Não é isso, né? É você ter um propósito maior, um projeto, né? Que ainda nós não vivenciamos, mas que nós queremos vivenciar. Com o pensamento no futuro. E só vejo duas lideranças do mundo convergindo nessa direção: o presidente Lula e o Papa Francisco. Pois é. Não, você tocou nessa questão da ONU, vamos ver se vai dar tempo da gente falar de tudo isso, porque tem muita coisa. Quando você se referiu ao diplomata brasileiro, você está falando do Sérgio Danesi, que é o embaixador na ONU, ou o Mauro Vieira? Porque os dois o Mauro Vieira. No contexto daquele conflito, aí sim, eu queria que até você, em algum momento, fizesse uma interlocução com esse brilhante diplomata, que é o Alessandro Candeias, que é o representante brasileiro, o embaixador na Palestina. Alguém que tem uma qualificação enorme, é um doutor em economia, orientado pelo Ignace Sachs na École, em Paris. Né? É um embaixador experientíssimo, foi consultor jurídico no MEC, na gestão Haddad, foi consultor jurídico na defesa e, portanto, foi um dos que, no anonimato, na forma bastante contida de se apresentar, quem se apresenta é a estrutura de governo. Foi um dos que construíram o processo de resgate dos brasileiros lá na Palestina. Né? E que chocou o mundo todo pela eficiência. Pela rapidez. Né? Foram 7 aviões mobilizados, 1.500 brasileiros repatriados,
com todo cuidado, né, e educação, uma coisa que os próprios brasileiros nunca foram tão bem tratados nas companhias aéreas assim, né? Inclusive muitos vestidos de verde e amarelo, não é isso? Muitos vestidos de verde e amarelo. Pois é, você vê que é o compromisso do Lula, porque ele governa para todos, não vai governar só para os seus. E tem um avião estacionado lá no Cairo, o avião da presidência da República. Eu acho isso tão importante. Quer dizer, é um sinal do Lula para os genocidas ali de Israel e congêneres, né? Falou, olha, eu estou a favor da vida e estou aqui à disposição o tempo todo e quero salvar os meus compatriotas, pelo menos. Isso, e já produziu um resultado, Conde, porque ainda que os Estados Unidos tenham vetado a primeira resolução, o Biden logo em seguida tratou de construir uma linguagem de corredor humanitário, né? Coisa que, por exemplo, nem na guerra da Ucrânia, que saiu da pauta, né? Nem sabemos mais se tem guerra, lá não foram fechadas as fronteiras, o corredor humanitário se manteve. Vários corredores lá. Vários. Né? Ainda que a estratégia russa soubesse que por esses corredores também se infiltrariam mercenários, forças clandestinas, mas não fechou as fronteiras. Né? Então, o Biden fez isso e agora querendo como que aliviar sua consciência infeliz. Né? Mas é uma consequência da proposta brasileira. Claro, os estadunidenses eles são assim, desde Obama, desde aquele da negociação que o Brasil fez com o Irã, das centrífugas de enriquecimento de urânio, né? O Brasil vai, dá a ideia, faz a negociação, constrói, só que aí os Estados Unidos não querem que o Brasil fique com os louros da construção. Eles vão lá e tomam para eles a ideia. Agora, já está bom, já está de bom tamanho. Se for assim, né, pelo menos mal. O Brasil está se destacando muito nessa questão internacional. Zé, eu não sei se vai dar tempo da gente falar, porque eu quero te perguntar muita coisa e eu tenho que ir para o bate-papo também aqui, trazer os comentários, inclusive celebrando a sua presença aqui, como sempre. Aliás, eu preciso chamar mais você aqui, porque sempre que você vem, é muito afeto envolvido com todos os nossos, com todo o nosso público aqui. Deixa eu ir para o bate-papo, trazer aqui, agradecer Ana Lúcia Medeiros, Edson Antunes, a minha habilidade cognitiva de entender a realidade melhora cada vez que eu ouço o professor José Geraldo. Grato, professor. A minha também, viu? Marilene dos Santos, professor José Geraldo. Sim, Paula Vick, sionismo é colonialismo, racismo e apartheid. Veja as leis vigentes em Israel. Breno Altman tem um vídeo sobre essa aberração. Todas as nações são multiétnicas, com direitos iguais. Israel, não. Ok. Elba Marra. Professor José Geraldo, simples, claro em suas palavras e um alento para nós. Rosane Berti. José Geraldo, um professor extraordinário. Carmen Lúcia Carmo, esse professor maravilhoso. Nossa, Horta. Que bom, um momento de lucidez com o professor. E por aí vai. São centenas de mensagens aqui celebrando a sua presença que eu subscrevo todas. Professor, deixa eu trazer aqui essa capa do The Independent que você, inclusive, distribuiu, mandou para mim no Zap. Sim. E ela é impressionante. Ela é muito simbólica. Maravilhosa, né? Peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu descer. Por que ela é maravilhosa? Olha só, né? Sim para o cessar-fogo e não para o cessar-fogo. É o mundo inteiro contra o massacre que se desenrola ali. Comenta para a gente essa capa e essa situação, querido professor. Então, e também a partir dos comentários. É claro que há uma questão que se coloca sobre o marcador do sionismo, que nós sabemos é um fenômeno lá da Europa, quando se criou a condição política para os judeus na diáspora tentarem um lugar para se instalar como um país, né, que agregasse o que os manteve unidos no processo de dispersão pelo mundo, fortalecendo muito essa identidade cultural e religiosa. Né? Então, a pátria, o sionismo era isso, era uma luta do ponto de vista da articulação de uma possibilidade de se instalar
Aí, de novo, a diplomacia brasileira. Oswaldo Aranha foi muito importante nesse processo para se criar o Estado de Israel, né? Mas essa construção foi elaborada até ali com a configuração de que ela precisa segurar o lugar do povo palestino, que permaneceram naquele território, né? E que deveria se compartilhar esse lugar histórico reivindicado pelos israelenses. O sionismo permaneceu um pouco interno. Você sabe que, por exemplo, o sexto primeiro-ministro, Menachem Begin, era um conhecido terrorista, né? Isso do ponto de vista da consecução de que a instalação de Israel pressupunha uma forma de violência que ele praticou seguidamente, e ainda quando o espaço era contido pela autoridade inglesa, né, ele fez aquele célebre atentado contra o hotel King David, né, em que 91 britânicos do mandato britânico da Palestina morreram. Isso não impediu que lá em 77 ele negociasse com al-Sadat o acordo de Camp David e com ele recebesse o prêmio Nobel. Né? Olha só, isso é uma coisa, o sionismo. Outra coisa é a concepção de partilha que envolve uma elaboração da política que eu creio que o povo de Israel não afasta. Mas que as tensões... E quando tem que levar em conta uma coisa, a gente pensa muito no aspecto ideológico, sionismo, antissemitismo, ódio, né? E esquece algo que o Altamiro lembrou, né? O que move Israel enquanto ação de Estado, que imbrica uma dimensão do sionismo, que é uma questão terrorista, né? É o fato de que o Estado de Israel agrega, pela contribuição dos judeus espalhados no mundo, um poder econômico tremendo. Há pouco teve um artigo no El País, de uma jornalista chamada Amanda Mars. O título do artigo é Goldman Sachs, o banco que governa o mundo. Goldman Sachs, o banco que governa o mundo. Lembrando que essa instituição, que foi fundada em 1869, na junção de dois judeus, o judeu alemão Marcus Goldman, que chegaram nos Estados Unidos, e o comerciante de roupa Sachs, que era seu genro e que com ele se associou. E hoje governa o mundo, porque coloca seus quadros, inclusive, no governo dos Estados Unidos, seja democrata ou seja republicano. Então, do ponto de vista da presença de Israel, e pelo que Altamiro falou em relação ao rentismo no mundo, Israel é um agente do capitalismo. Então, o capitalismo joga uma força muito grande naquele espaço. E como o capitalismo tem a sua sede política e ideológica nos Estados Unidos, né, é o braço, tanto político quanto armado, né, dessa presença numa região estratégica que econômica, Guerra do Golfo. Quando, em 91, com o Cristóvão Buarque e mais um brasileiro que era nativo da França, Christian Colbert, eu participei do colóquio de Alger, que se instalou no dia 28 de fevereiro de 1991, dia do cessar-fogo da Primeira Guerra do Golfo, em Argel. E a questão do colóquio, naquela altura, com muitas personalidades, Roger Garaudy, Régis Debray, Ramsey Clark, o antigo secretário de Justiça dos Estados Unidos, né, era pensar a deriva do direito. Como ler o fenômeno daquela região que representasse, sentir qual era a trama econômica que movia os atores naquele processo, mas como isso interpelava a capacidade das Nações Unidas de jogarem um papel mediador naquele processo, né? Então,
o centro daquela discussão era tentar construir políticas de convivência, por exemplo, os acordos de Oslo, não é isso? Que fizeram o ajuste da partilha, criando a faixa de Gaza, criando a Cisjordânia, dividindo Jerusalém para poder compor a presença, sobretudo, judaica, islâmica e cristã naquele espaço, né? Mas, sobretudo, a presença palestina contida na faixa de Gaza, sobretudo, né? Na qual há uma autoridade palestina, mas com limites no tocante à segurança que é exercitada, exceto dentro da faixa de Gaza, mas fora dela e no Mediterrâneo, onde ela está situada, pelas forças de Israel, que controlam a entrada e saída na região. Por isso que ali o elemento político desafia o direito internacional, no sentido de verificar que a força econômica, que também se implica na força de comunicação, né, reduz a capacidade de construir mediação pela paz e pelo direito, mesmo o direito internacional, naquele espaço, né? E aí eu acho que daí vem, né, essa condição quase inconsequente do ponto de vista da ética das relações internacionais, né, de não questionar o que os documentos das Nações Unidas indicam, aspectos que vocês já mencionaram aí, né, de apartheid, de genocídio, né, e de formas de destruição de comunidades, né, que o Altamiro chamou de limpeza étnica, né? Então, eu diria assim que a gente tem que levar em conta esses elementos que são econômicos, né? Não é pouco ser dono da riqueza do mundo, nem das comunicações, porque elas estão imbricadas, né? Tem isso também. Olha, diga, você quer concluir, querido? Não, eu só queria concluir assim que o embaixador Alessandro, que é um querido amigo, né, me mandou um conjunto de matérias, né? E uma que me impressionou muito foi uma matéria dos Médicos Sem Fronteiras, que descreve o horror. Essa Guernica que você mostrou aí, que, no caso da região, né, é uma Guernica não do esquartejamento, mas do dilaceramento, né, porque é o humano dilacerado. Crianças. Me disse um oficial de projetos do Unicef que são 400 por dia mortas ou feridas. 400 por bombardeios indiscriminados, que violam a Convenção de Genebra, que violam as restrições da ONU sobre controle das ações de beligerância no tocante àquilo que elas provocam, aquilo que elas produzem. Mas essa matéria que o embaixador me mandou, pelo vínculo de amizade, né, dá voz a Médicos do Sem Fronteira. E olha o título da matéria que ele me mandou. Uma humanidade incondicional precisa ser restaurada em Gaza. Uma humanidade incondicional precisa ser restaurada. É inimaginável o que a gente vê, porque isso é desumano. E restaurar a dignidade é o lado mobilizador da nossa condição de utopia, Conde. Porque no princípio utópico de que nós nos realizamos como humanidade, nós não podemos aceitar que fracassamos como civilização, que fracassamos como projeto de humanidade, como projeto de sociedade. Então, o Brasil ainda tem até amanhã, talvez seja possível ainda construir uma agenda, né? Pode vir surpresa, não. Mas certamente a China vai trabalhar nessa direção, né? Sim. Porque e o Brasil permanece como uma liderança inconteste, porque você sabe que em seguida a recusa da última resolução, que os Estados Unidos ficaram isolados, nem o Reino Unido votou contra, se absteve. O Brasil conseguiu uma proeza. Os presentes na sessão viraram as costas para o voto de veto dos Estados Unidos
E, em seguida, começaram a articular, né, todo um processo de construção de uma possibilidade que acho que hoje será discutida. Zé, vou trazer um comentário aqui e fazer mais uma questão para você. Nosso tempo voou aqui, né? Estamos mesmo, chegando né? perto do final. Olha, a Vivian Lee está perguntando aqui, pergunta ao doutor Zé por que Camilo não o recebe. Na verdade, é oportunidade para a gente desmentir. Eu tinha perguntado para você. Essa é uma informação realmente, Vivian. Inclusive, eu tinha comentado isso com um convidado nas minhas lives. Não aconteceu isso, né? Não. Nem sei porque você não pediu audiência. A única vez que eu fui ao MEC recentemente, fui acompanhando a minha reitora para uma agenda funcional, mas a audiência era com o consultor jurídico, que nos recebeu muito bem. Né? Eu não tenho agenda com o ministro Camilo, não o conheço pessoalmente, tenho grande expectativa que ali se construa uma... Havia agora que, atendendo a diretriz do presidente Lula, ele retirou, né, o projeto de reforma do ensino médio. Eu havia até participado de um debate sobre esse tema no Instituto dos Advogados Brasileiros, né, que hoje outorga o título de membro benemérito ao ministro Silvio Almeida, às 18 horas. Mas nunca tive agenda com o ministro Camilo, não. Eu sou um professor aposentado. Continuo dando aula, mas sou um professor aposentado. Acho que o Conde congelou. E nem sei se eu ainda estou com audiência. Mas, em suma, não sei de onde saiu isso e, realmente, quando você me dá a oportunidade de desfazer algum mal-entendido, né? Nesse aspecto, né, que nem sei qual é a procedência. Se eu já estou sendo ouvido, né? Pronto, você tinha dado uma congelada aí. Caiu a energia aqui, deu um pique de energia. Você continua falando? Te agradeço. Não, eu continuei falando, agora eu não sei se... Tá certo. Era isso mesmo. Para corrigir esse mal-entendido, não sei de onde ele procede, né? Eu sou um professor aposentado hoje, mas você sabe, um ex-reitor é um cargo permanente, né? Até mandei para você um artigo que fiz sobre o Darcy Ribeiro esses dias, né? Aliás, não está dando nem tempo de falar. Você está lançando um livro, né? Uma coletânea dos teus artigos. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria ler a maravilha que você escreveu sobre o Guernica aqui para o nosso público. Deixa eu ver se eu consigo. Mas aquilo é uma postagem É uma postagem, mas é o teu texto, né? Sim. Você diz aqui, o quadro me pareceu um esboço de uma mão infantil juntando peças de um quebra-cabeça composto dos pedaços esquartejados. Não representa o horror de Gaza, de corpos, sobretudo de crianças dilacerados, gritos sufocados pelo sangue da matança praticada por muitos Herodes reencarnados. Horror. A pretensão de se ver civilizado escorre pela humanidade que se dissolve nesse sangue. Belíssimo aqui esse texto. Depois eu vou colocar nas minhas redes aqui. Meu querido Zé Geraldo, para a gente terminar, uma mensagem aqui para o nosso público. Vou pedir para você que sofre, que está sofrendo muito em ver o que está acontecendo ali naquela região. O Brasil já sofreu tantas coisas, continua sofrendo também tantas coisas, mas aquilo realmente é uma coisa... Até em ver também as mentiras que a imprensa veicula, embrulha o nosso estômago, né? Quer dizer, eles silenciam e invisibilizam o povo palestino. Pois é uma característica do hegemonismo, né? Que perpassa todos os campos de interpretação da nossa realidade. E é algo que, por exemplo, programas como o seu contribuem para desvendar, retirando, né,
discursividades que carregam, né, consciente ou inconscientemente, né, visões de mundo que a gente tem, e se os meios econômicos são capazes de produzir esses instrumentos, eles acabam detendo a hegemonia da própria narrativa da realidade, né? Então, acho que isso é um fato importante. Mas, de qualquer maneira, pensando no que, em conversa com o embaixador Candeias, eu inferi, é de que é preciso, e o presidente Lula diz isso, parar com esse bombardeio indiscriminado. Não pode existir uma punição coletiva. A força da resposta tem que ser no plano da capacidade de poder de quem exerce. O Altamiro dizia, nem guerra porque é tão desproporcional a relação de enfrentamento que não há combate, há massacre. Né? E, por isso, quem tem muito poder tem que ter muito discernimento, tem que ser capaz de construir mesas de negociação para poder recuperar a dignidade do direito que está depositada hoje nas Nações Unidas com todos os seus limites. E, aliás, o presidente Lula também inseriu na sua proposta rever a composição, sobretudo, dos organismos mais estratégicos das Nações Unidas, a começar pelo Conselho de Segurança e pelo mecanismo do veto, não é isso? Então, eu acho que esses fundamentos de recuperar, aderir o direito internacional que está meio à deriva, né? E não por acaso, não obstante os limites das Nações Unidas, há vozes que provêm dos aliados desse processo para desqualificar as Nações Unidas, o direito internacional, as convenções, os tratados, Genebra, por exemplo, né? O tratado que trata do genocídio, né? Os acordos de Oslo, né? E, de certo modo, retirar qualquer controle ético sobre a sua ação. Isso é impensável. Então, tem que construir uma mediação política para que a condição civilizada que se realizou pelo direito, a nossa consciência de civilização salta da nossa ação política que se constrói na história, mas ela se realiza pelo direito, porque é no direito que a gente constrói esses fundamentos. E se os chefes de Estado não respeitam nem o direito, vão respeitar o quê? Professor, Zé... Essa é a matéria que alimenta o terrorismo em toda a história, desde os burgueses em 1789, que definiram o seu regime como um regime de terror, a Menachem Begin, ao Hamas. Quer dizer, são formas que também a gente tem que criticar, porque ainda que na origem, você lembra Camus dizendo que o núcleo de toda revolta é um sentimento de injustiça? Ainda que na origem tenha um sentimento de injustiça, o terror mata inocentes e culpados e não resolve a questão da justiça. É isso. Zé, eu estou coloquei na tela o Salem Nasser, inclusive para apresentá-los, não sei se vocês se conhecem, certamente de leituras, sim, creio que sim. Salem, que é professor na FGV de Direito Internacional, veio aqui conversar um pouquinho com a gente sobre essa situação. Eu falando também. Essas coisas todas e aqui, me desculpe, Salem. Salem, pode ativar seu microfone, só para te ouvir saudar aqui o professor e a gente seguir em frente aqui. É um prazer vê-lo aqui. Eu conheço, sim, por escritos, e não se preocupe, não, estava totalmente de acordo. Bom, mas agora você refine, ajuste aos seus fundamentos mais consistentes, né? E vou ficar te ouvindo para acumular informações para os meus próximos encontros, né? Obrigado. Zé, querido, matei só um pedaço da saudade que eu estava de você. Você volta aqui em breve para falar do teu livro e do direito achado na rua e de tantas outras coisas que ficaram, não deu tempo da gente falar hoje, mas logo a gente está junto de novo, tá? Assim espero. Tá bem. Sigamos.
Sigamos com esperança, né? Vamos deixar, diz Frei Beto, o pessimismo para tempos melhores, tá certo? Tchau, querido Zé Geraldo. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos seguir aqui. Salem Nasser, bem-vindo. Situação ainda muito, talvez, piorando, né? Acho que não teve nenhuma cifra de melhora. Nós temos, como o professor Zé Geraldo disse aqui, e eu também reforcei, uma última chance de o Brasil tentar alguma movimentação ali no Conselho de Segurança. Pode até vir uma surpresa, não sei, eu tenho uma certa expectativa, porque depois daquele fracasso, quer dizer, o Brasil ficou com uma imagem de um país que consegue mediar as questões, né? E que dessa vez pode acontecer uma convergência ali. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse conjunto de situações e depois tenho perguntas aqui muito específicas para você. Seja bem-vindo, querido Salem Nasser. Obrigado, Conde. Então, acho que temos sim uma chance por causa do timing. Não sei se já amadureceu a coisa, mas é possível que estejamos, digamos, exatamente no momento certo para tentar um cessar-fogo, uma pausa humanitária, né? Alguma coisa desse tipo, porque, sim, você sempre dependeu, na verdade, do momento em que a opinião pública mundial ia virar, digamos, né? Ou ia ficar insustentável o massacre diante dessa opinião pública. Então, nós estamos bem perto desse momento. Ou seja, isso é um pouco usual com relação a Israel, também em outras situações, mas estamos falando de Israel aqui. Quando eles partem para essas respostas que consistem basicamente em massacrar os civis, né? Durante os primeiros dias está todo mundo dizendo, né, pelo menos a voz oficial, né, está dizendo eles têm direito à legítima defesa, foram atacados, né? Mas aí depois vão passando os dias e vão se acumulando os corpos, os crimes, os hospitais bombardeados, e aí fica difícil sustentar isso, né? Então, em algum momento, você precisa dar uma parada, porque a opinião pública está mudando. Nós talvez estejamos hoje, amanhã, sabe, nos próximos dias, nesse ponto de virada. Esse ponto de virada em que Estados Unidos vão dizer, não dá mais, né? Tem que dar uma parada. Também, assim, Israel parece menos disposto a isso, mas também dentro de Israel há uma pressão crescente para parar o curso que a guerra tomou, pelo menos o curso de ação israelense, né? A Europa está virando, então talvez seja o timing, justamente. É por aí que eu sinto que pode vir alguma novidade nessas próximas 24, 48 horas. Talvez. Salem, deixa eu te perguntar vai parecer uma questão muito ingênua, muito inocente, mas eu estava vendo hoje uma história de que o Kissinger, né, num dado momento, ele falou para Israel parar com os ataques, e Israel parou. Eu não me lembro em que momento da história foi. Se você lembrar, senão eu vou buscar aqui, porque eu tenho a mensagem. Mas a pergunta que eu te faço é: se os Estados Unidos ordenarem assim, né, Israel falou, não, para, não queremos mais, Israel para? Então, isso daqui é só uma pergunta, assim, tem tudo menos ingenuidade, viu, Conde? Não sei se você faz de propósito ou não, mas, de todo modo, ela é uma pergunta essencial. Primeiro, não tanto por causa do Kissinger, mas porque essa guerra ela é bem diferente das demais, tá? Então, eu vou passar um dado aqui que faz com que isso seja muito mais relevante. Obviamente, se os Estados Unidos, em qualquer situação, de fato, né, seriamente, disserem para os israelenses pararem ou
ou começarem a fazer alguma coisa, os israelenses farão isso, tá? Em qualquer circunstância normal, tá? Porque eles são muito dependentes dos Estados Unidos. Às vezes, eles, por causa da força política que tem dentro do cenário político americano, às vezes você tem a sensação de que é Israel que tem poder sobre os Estados Unidos, sabe? Você tem, às vezes, essa sensação. E isso é verdade em situações dadas, quando, por exemplo, o presidente está se candidatando a ser reeleito, entendeu? E ele precisa do lobby, ele precisa do financiamento, ele precisa dos votos, né? Então, nesse momento, Israel tem uma alavancagem muito grande. Mas, numa situação mais crítica, né, como essa de uma guerra, se os Estados Unidos seriamente instruírem, os israelenses vão ter que escutar os americanos. Isso é uma. Agora, tem algo diferente nesta guerra, tá? Que é o seguinte: o golpe que Israel tomou no dia 7, isso é uma coisa que não está aparecendo por aqui na nossa imprensa ou na nossa leitura aqui no Ocidente, né? Está aparecendo para gente especializada, talvez, mas na imprensa, assim, eu digo que a gente está vivendo uma ficção, né? A gente está lendo uma obra de ficção na imprensa, sabe? Uma coisa que quem observa isso de perto percebeu é que Israel tomou um golpe muito duro no dia 7. E esse golpe ele é apenas marginalmente ligado ao fato de que houve a morte de civis. O grande trauma do dia 7 foi a fragilidade militar. O Hamas conseguiu atacar instalações militares, conseguiu vencer o número de militares israelenses que eram muito superiores aos que estavam atacando por parte do Hamas. O ataque foi totalmente surpreendente, a derrota foi terrível. Há um grande número de militares mortos, inclusive generais que estavam nessas posições, e há um grande número de militares que foram levados de volta para Gaza como prisioneiros, né? Então, essa fragilidade foi sentida muito profundamente pelos israelenses e pelos americanos. Então, a chegada dos americanos com porta-aviões e com força total é um sinal de que, sentimos aqui a fragilidade do nosso aliado, nós vamos ter que ir lá e salvar, né? E os israelenses estão se comportando como quem sentiu também o golpe, ou seja, eles estão se comportando como quem está perdido e está fazendo, sabe, tomando decisões ou não sabendo tomar decisões. Hesita, volta atrás, não sabe se vai Exato. por terra, se faz Então, assim assado, né? há muita gente dizendo que, na verdade, agora, nessas circunstâncias, os americanos é que estão dando as cartas, ou seja, os americanos estão decidindo pelos israelenses, né? Então, nesta guerra, isso ainda é mais verdadeiro. Se os Estados Unidos disserem para, eles vão ter que parar. Claro que, assim, os israelenses podem dizer, o Netanyahu, por exemplo, ele tem condições políticas internas, né, muito críticas para ele pessoalmente. Então, ele pode ser levado a desafiar os Estados Unidos porque ele quer que a guerra se prolongue por mais tempo, porque ele, depois da guerra, provavelmente vai ser julgado e preso, né? Então, pode ser que ele desafie a posição americana, mas eles não podem desafiar por muito tempo se os Estados Unidos, de fato, mandarem parar. Ainda mais com essa virada da opinião pública internacional, a despeito do serviço horroroso que as agências de notícia fazem, porque parece que elas são representantes de Israel, né? Elas recebem o informe, o relatório de Israel e divulgam aquilo como verdade, e quando vão divulgar algum informe do Hamas ou de Gaza, eles ainda dizem assim, só que não dá para a gente conferir essa informação. Quer dizer, é uma impostura e uma hipocrisia gigantesca. Você quer comentar? É muito assim, eu acho que a imprensa ocidental, eu acho que não começou agora, assim, e já tem um tempo, mas
eu diria que, a partir da guerra na Ucrânia, ela se descreditou totalmente, e agora ela está colocando os últimos pregos no próprio caixão. Assim. O último a sair apaga a luz, né? Quer dizer, Exato. desse Porque jornalismo. realmente eles estão nos alimentando com uma coisa fictícia, não há nenhuma coragem, né, de quebrar o registro, de desafiar, de fazer uma investigação, de dizer, mas será, entendeu? Não tem mais autonomia, né? Então, de fato, nós estamos recebendo uma história muito, muito pasteurizada, mas, apesar disso, a opinião pública... Então, esse que é o fenômeno, né, Nasser? Que, assim, a história é implacável, né? Com todo esse esforço aí das mídias internacionais. Eu estava conversando com o Altamiro Borges o seguinte, né? As redes sociais, paradoxalmente, porque são propriedade de americanos, né? Big Techs, né? Facebook, Instagram, Google, né? Tudo isso. Ela não consegue segurar a mentira, né? O discurso de ódio, mas também não consegue segurar a verdade. Quando a verdade quer aparecer, ela aparece, né? Então, claro que eles fazem um esforço, viu? Porque eles fazem esforço, é verdade. Mas é muito difícil, né? Nós estamos aqui conversando no YouTube. Né? Mas tem realmente um esforço, né, de censura. Você deve estar mais familiarizado com isso do que eu, né? Claro. Com a restrição, né, a hashtags, a palavras, Então, mas de fato, e depois tem uma coisa, não dá para você restringir o acesso a uma coisa como Palestina, Gaza, sabe? E depois, o que está acontecendo ali é tão enorme, sabe, que aí fica, nem que fosse, sabe, por geração espontânea, no boca a boca e tal, as pessoas vão ficar sabendo, né? Porque é isso, você está falando de 40% dos mortos serem crianças, sabe? Assim, não tem como segurar isso. Por mais que, sabe, seja uma ou outra pessoa gravando e tal. Então, isso realmente não tem como... E eu acho que tem uma... Assim, eu diria, se isso estivesse acontecendo em qualquer lugar do mundo, sabe, com quaisquer outros 2 países, sabe, a gente estaria tendo uma cobertura e uma revolta muito maiores. Isso tudo só é permitido desse jeito porque é Israel, e Israel tem uma proteção fenomenal, né? Mas, de qualquer maneira, tem algo diferente dessa vez. Deixa eu ler comentários aqui do nosso público, meu querido Nasser. Vou até aumentar aqui o tamanho do comentário para a gente poder processar melhor. Maria Celina Pereira de Carvalho: bombardeio sobre residências em Canhunes agora. Está intermitente, né? Eles estão bombardeando o tempo todo. Léa Guimarães, Ana Arendt, sobre a violência, diz que tanto o poder demais quanto a falta de poder geram violência. Falta de poder, o que fazer? Maria Celina Pereira de Carvalho: agorinha bombardeio sobre residências Canhunes. O pessoal aqui nos ajuda também a trazer as informações, eu agradeço. Rinaldo Freitas: professor Nasser, favor nos atualizar quanto à questão da identificação de quantos eram militares entre os mortos em 7 de outubro. Tem muita verdade do 7 de outubro que só está aparecendo agora, né? Daqui a pouco você vai falar. Você quer falar já? Por favor. Não, pode ir. Depois eu falo. Então, deixa eu terminar só a rodada aqui, daí eu passo para você. Carlos Alberto Veloso Lopes: a extrema-direita é internacional, assim como seus ideais. Os ruralistas extremistas do Brasil, os de Israel, não vão sair dos territórios ocupados, alegando direito de conquista. E o Rinaldo aqui, mais uma vez: e quanto ao que está sendo circulado em relação às mortes causadas pelos tanques israelenses em 7/10, que mataram os próprios israelenses nas casas. É isso que a gente fica sabendo, né? Os israelenses mataram muitos israelenses também naquele 7 de outubro. O que você pode falar para a gente sobre isso, Nasser? Então, isso, assim, essa é uma questão central, e eu fiquei preocupado com isso desde o primeiro dia, né? Porque isso é uma coisa que, sei lá, um jornalista, eu não sou jornalista, mas um jornalista, eu diria, deveria ficar curioso com isso, né? Porque você recebe uma informação oficial israelense, né?
que vai crescendo. Você lembra? No primeiro dia eles falaram 300, 400, né? Foi subindo até eles chegarem a um total de mais ou menos 1.500 ou 1.600 mortos no primeiro dia, né? Entre 7 e 8. Porque também não havia clareza sobre os guerrilheiros do Hamas estarem ainda presentes nas instalações militares ou nos kibbutz no dia seguinte, mesmo até agora. Tem gente que fala que eles talvez estejam lá até agora, né? Mas subiu esse número, né, de 1.500, 1.600, e aí Israel, eu não atualizei o número ontem, apesar de eu ter escrito sobre isso ontem, mas a última vez que eu vi, eles tinham atualizado os números com nomes das pessoas. Só que ficava faltando 1.000 nomes, sabe? Ou seja, eles liberaram 300 e poucos nomes de militares, liberaram nomes de policiais e agentes de segurança e de inteligência, né? Mossad, Shabak e tal, e liberaram nomes de civis, entre os quais havia 4 crianças, eram umas 90 civis, 4 crianças. Então, esse era o número que você tinha, ou seja, falta 1.000 que você não sabe porque eles não deram os nomes, né? Então, eu estou me referindo apenas aos números israelenses. Se você perguntar para o Hamas, eles vão dizer que eles tentaram ao máximo poupar as crianças, que eles nem queriam levar civis de volta para Gaza, mas que como os combatentes do Hamas foram acompanhados por gente de Gaza e tal, a coisa virou meio... E até, desculpa só te interromper, eu tive acesso a um relato de que naquela rave, né, o Hamas entrou, digamos, com parapentes e tudo mais, e trocaram tiros com o exército israelense que estava ali próximo, e os israelenses atiraram indiscriminadamente, matando soldados do Hamas e o pessoal da rave. Eu acho que pelo desespero desses soldados, né, isso é absolutamente crível, né? Desculpa, e isso mostra de novo uma falha, digamos, do treinamento, né, da preparação deles para enfrentarem situações assim que eles achavam que eram impossíveis, né? Agora, assim, eu realmente não posso afirmar, sabe, sem ter mais uma fonte militar que eu confio bastante, né, que é um cara que sempre trabalhou com coisas militares, que é o Scott Ritter, né, que é um antigo marine americano e inspetor de armas da ONU. Foi ele que inspecionou as armas do Iraque antes da guerra do Iraque e tal. E ele diz que ele tem acesso a vários testemunhos que dizem que muitos dos israelenses morreram por ataques israelenses, ou seja, por fogo israelense, certo? Tanto na rave quanto nos kibbutz e tal, ou seja, ataques de artilharia pesada, né, contra os kibbutz, e também na rave os tiros e tal. Então, de fato, essa tese tem algum mérito, sabe? Além de que, ao que parece, a maior parte das baixas, né, é de militares. Então, de militares e dos reféns também me parece que sim, né? A informação que a gente tem, e que o Hamas considera prisioneiros de guerra e não reféns, né? Exato. Porque são militares. E ele já sinalizou que ele liberaria todos os civis contra a liberação de todas as mulheres e crianças presas nas prisões israelenses, sabe? Então, ele já sinalizou isso, já fez Salem, deixa eu te perguntar, porque tem uma informação aqui muito quente, né? Que Sim. o Hassan Nasrallah, que eu acho que é ele é o chefe do Hezbollah, né? Sim. Ele marcou um pronunciamento para sexta-feira, durante homenagem aos mártires. Qual a importância desse momento? Se você puder dizer. Isso é o momento definidor. Isso é uma coisa que ninguém aqui nota, né, no Ocidente, ninguém noticia. Acho que vai passar em branco, mas esse vai ser o momento mais importante, talvez, dessa guerra inteira, sabe?
Por quê? E é isso que eu acho que a gente precisaria olhar um pouco em termos de equilíbrio de forças, né, nessa guerra e o andamento da guerra, sabe? Por quê? Por um lado, sim, nós estamos vendo um massacre diário, crianças, mulheres e tal, e, claro, isso pesa para todo mundo, inclusive para o Hamas e para todos os grupos. Eu ouço as entrevistas deles, os pronunciamentos e tal, está todo mundo muito, claro, isso pesa muito nas costas de todo mundo, né? Mas eles dizem, olha, aqui nós estamos sacrificando por uma causa justa. A gente tem que sair dessa prisão, a gente tem que desfazer esse bloqueio, a gente tem que, né? Então não tem outro jeito a não ser fazer essa luta. Eles estão super prontos para uma entrada por terra israelense. Eles estão esperando por isso, né? Os israelenses é que estão hesitando demais e eles têm tentado fazer testes, né? Assim, vamos fazer um teste, entrar um pouquinho. E hoje o que se diz por lá é de que Israel está só à procura de um pequeno sinal de vitória, sabe? Entrar em algum lugar, alguns metros, colocar uma bandeira e sair para dizer que entrou por terra, sabe assim? Mas que nem isso eles estão conseguindo nessas tentativas que estão fazendo. Então, há um grande medo por parte de Israel e dos Estados Unidos de que uma entrada por terra vá, assim, enterrar de vez essa noção do poderio militar israelense, certo? Esse é o impasse em que nós estamos hoje. Enquanto eles não entram por terra, eles continuam a atacar, né, pelo ar, continuam a matar crianças e mulheres. Hoje teve um vídeo liberado pelo Hamas de uma das prisioneiras civis israelenses gritando histericamente contra o Netanyahu, né? Para acabar com isso tudo e para liberá-los e liberar os prisioneiros palestinos. E por quê? Porque essas pessoas estão todas lá, sabe, em Gaza, e estão escutando o bombardeio permanente. Elas também estão com medo, certo? Porque elas também estão morrendo, quer dizer... Salem, deixa eu tentar trazer uma questão. São muitas informações que eu pude apurar aqui com alguns informantes, especialistas, e eu quero tentar colocar para você comentar para a gente. Primeira coisa é que é uma informação que o comandante dos Marines estadunidenses ele teve em Tel Aviv e saiu de lá praticamente abandonando a função, o posto, dizendo que não tem nada a ver com aquele problema. Uhum. Essa é uma informação que até choca, quer dizer, mesmo contrariando ali as recomendações do governo americano e tudo mais. Outra informação é de que os estadunidenses fizeram um treinamento em Gaza, não sei exatamente em que ano foi, e que eles saíram rechaçados dali, foram brutalmente derrotados. Para dizer o quê? Que os soldados do Hamas, e creio também que do Hezbollah, enfim, e desses, digamos, agrupamentos, são considerados os melhores do mundo, porque eles são treinados desde os 5 anos de idade, né? São treinados nessa questão. Então, a informação se completa dizendo o seguinte: Israel está em pânico, né? Porque sabe que se entrar de fato no território, e some-se isso à estrutura dos túneis. Um especialista, numa entrevista na Al Jazeera recente, ele disse: os túneis do Hamas são a prova de inundação, não podem ser, o gás não tem efeito ali, eles têm defesa com isso, quer dizer, são túneis que são tecnológicos também, e são a 20 metros de profundidade, quer dizer, bombardeio não pode afetar esses túneis. Que balanço que você faz? Eu queria que você juntasse essas informações. Então, aí por que, assim, voltando por que o pronunciamento do Nasrallah vai ser fundamental, né? Porque, assim, então, o Hamas está só esperando e, enquanto eles esperam e acompanham, né, o dia a dia,
eles estão em permanente contato digamos, articulação com todos os grupos que fazem parte digamos, da coligação aí da resistência, tá? Então, isso inclui Irã, inclui a mobilização popular no Iraque, inclui Ansar Allah no Iêmen, todas as facções palestinas e, especialmente, o Hezbollah no Líbano, tá? Então, esses grupos estão em contato permanente, eles estão todo dia falando o dia inteiro sobre o que está acontecendo em Gaza, certo? Tanto é que você pode perceber que no Iraque houve ataques contra instalações militares americanas, na Síria houve ataques contra instalações americanas, no Iêmen também. Ou seja, eles estão mandando recado de que se os Estados Unidos entrarem em cheio, né, eles vão sofrer consequências em várias frentes, né? Por outro lado, o Hezbollah, desde o primeiro dia, ele está numa troca de fogo com os israelenses que a gente aqui não está noticiando, mas que é muito, assim, não é muito intensa, mas é razoavelmente intensa. Todos os dias tem baixas dos dois lados. O Hezbollah já perdeu pelo menos 60 combatentes, Israel deve ter perdido algo parecido com isso, vários tanques. E, mais importante, talvez, Israel praticamente perdeu toda a sua capacidade de espionagem e observação do Líbano, porque eles têm, ao longo de toda a fronteira, eles têm antenas, câmeras, certo? Pontos de infravermelho, sensores, tal. Tudo isso foi destruído pelo Hezbollah nos primeiros 2, 3 dias da guerra, certo? Então, essa escaramuça entre Hezbollah e Israel está acontecendo no dia a dia. Hoje houve ataques no Líbano, houve ataques do Hezbollah contra Israel. Então, a grande pergunta, e enquanto isso acontece, né, pelo menos 1/3, 40% do exército israelense tem que ficar voltado para o norte na expectativa de ser atacado pelo Hezbollah. Então, isso já divide o exército israelense em duas partes, porque não dá para deixar o norte sem defesa, certo? A pergunta que todo mundo vem se fazendo desde o dia 7 é quando é que vai falar o secretário-geral do Hezbollah, certo? Por duas razões. Porque quando ele falar, ele vai dizer, é o que todo mundo espera, né? Ele vai dizer até onde eles vão permitir que continue o massacre, ou seja, quando é que vai ser o ponto de não retorno para eles, em que eles vão entrar em massa, certo? Se eles vão entrar em massa, se eles vão ajudar o Hamas ou não vão, se eles vão entrar quando houver entrada por terra, se eles vão entrar porque não houve entrada por terra e continua o massacre contra os civis. Então, estava todo mundo nessa expectativa, porque, por um lado, ele detém a decisão do grupo mais importante nessa guerra. A variável mais importante aqui é o Hezbollah, tá? Se eles vão entrar ou se eles não vão entrar e quanto que eles vão entrar. A outra coisa é que ele é o melhor e mais honesto leitor da cena, do panorama do Oriente Médio. Então, se você quiser entender o que está acontecendo e o que vai acontecer no Oriente Médio, você tem que escutar o que ele vai falar na sexta-feira, porque o que ele disser vai ser a verdade, sabe? Sobre o cenário, tá? Sobre os outros atores, né? Sobre eventualmente tudo. Irã, essas coisas e tal. Exato, claro, ele não vai dizer tudo, porque há coisas que são do segredo, mas o que ele te disser, por exemplo, sobre o envolvimento do Hezbollah, sobre o que Israel fez, deixou de fazer, o que a estratégia está sendo, você pode acreditar, porque ele tem esse estilo, digamos, de sempre ser muito racional, né? E sempre dizer a verdade. Isso, os próprios israelenses são testemunhas disso, então eles mesmos prestam muita atenção no que ele fala.
E é por isso que é vital o que ele vai dizer na sexta-feira. Ontem eu ouvi um comentário, não sei se a gente deveria criar essa expectativa toda, mas alguém que conhece bem o Hezbollah, que conhece, sim, eu estou falando de imprensa, né? Lá da região, no Oriente Médio. Ele diz, olha, se o secretário-geral marcou a fala para sexta-feira, é que algo grande vai acontecer antes da sexta-feira, certo? Ou seja, que ele não vai falar para anunciar o que vai acontecer depois, certo? Ele provavelmente vai falar porque algo já aconteceu, né? Então, talvez os israelenses mesmos leiam isto e os americanos vão ler isto e vão dizer, ó, estamos chegando num momento crítico. A gente precisa decidir rápido o que vai fazer, né? Porque isso significa que o Hezbollah está todo dia a intensidade do conflito Hezbollah-Israel aumenta todo dia, um pouco. Ontem ou anteontem, agora eu me perco no fuso horário aqui, mas o Hezbollah pela primeira vez usou um tipo de armamento que é antiaéreo. Ele usou contra um drone, né? Um drone que é desses drones que estavam atacando o sul do Líbano. E as leituras foram de que isso quer dizer que o Hezbollah tem armamento antiaéreo que, inclusive, pode atingir os aviões israelenses. Ou seja, até ontem ninguém sabia se isso era verdade ou não, tá? Então, o Hezbollah, dia após dia, ele vai revelando alguma coisa nova. E agora os israelenses souberam. Então, opa, eles têm armamento antiaéreo, certo? Olha, tão importante a gente ter, né, essa leitura que jamais você vai encontrar em nenhum veículo, né, de mídia, seja no Brasil, seja essas agências internacionais. Importantíssimo para saber, inclusive para o próprio povo israelense, quer dizer, o que está em jogo ali de fato, e não esse volume de blefes e mentiras que vão sendo divulgadas aí para ganhar a guerra, para ganhar esse processo através da informação. Salim Nasser, eu quero te agradecer imensamente. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui. Vou trazer o comentário da Margarete Soler de Leone, está dizendo: Conde, o representante do Hamas deu entrevista ao Breno Altman e disse isso. De fato, aquela entrevista foi muito importante e é importante o trabalho que o Breno está desenvolvendo. Salim, mais uma vez, obrigado. Vamos ficar atento a tudo isso. Sim. Qualquer coisa eu te chamo de novo aqui, hein? Tá bom? Obrigado a todos. A gente volta amanhã com mais um giro. Valeu.